Adriana do Rio de Janeiro está fazendo a seguinte pergunta. Bispo Antônio Donizete Pedro, o que eu tenho que fazer para ter uma fé com qualidade? Muito bem. A Adriana, ela quer saber o que ela tem que fazer para ter uma fé com qualidade. Bom, Adriana, vamos começar pelo começo, né? Nós temos um texto ali em Romanos 10:17 que diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra ali é a Bíblia. É a Bíblia. Agora, precisa saber quem é que vai pregar essa Bíblia, tá? A partir do momento que a pessoa elabora a mensagem, o sermão, que ela monta o estudo dela ali, a hermenêutica dela, enfim, ela vai então pregar, ela vai, né, fazer a comunicação, a transmissão, porque a Bíblia em si, você vai abrir ela e ela vai continuar lá aberta. Então é o pregador, a pregadora, a pessoa que vai ali, né, o palestrante ali, o pregador. A partir daí, a primeira pergunta é, já que você está perguntando o que você tem que fazer para ter uma fé de qualidade, então, número 1, você tem que estar ouvindo coisas, assuntos, né, fazendo leitura de coisas espirituais. Isso é elementar, isso é trivial, não precisa nem eu estar falando isso. Bom, 2, como eu já disse, a Bíblia precisa ser pregada por um humano. Que humano é esse que vai pregar? Qual o humano que você está ouvindo pregar a Bíblia? Qual? Isso daí é de fundamental relevância. Porque se a pessoa estiver pregando uma mensagem doentia, uma mensagem pragmática, mas partindo de pressupostos que não tem nada a ver. Se você estiver ouvindo mensagens baseada somente no contexto religioso pragmático, tá? Sistemático. Se você tiver envolvido nesse contexto de como potencial em receber mensagem, mas desse contexto, então eu digo para você que é difícil ter uma fé com qualidade. Tá me entendendo? É difícil ter uma fé com qualidade. Porque todo mundo usa Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Yahu, né? Yahu. Lá está Deus, mas Deus é um título, né? O nome correto seria a palavra de Yahu. Yod-Heh-Vav-Heh. Mas quem vai pregar essa palavra? Voltamos. Quem vai pregar? Está ouvindo quem pregar? A fé vem pelo ouvir, ouvir pregar. Então, se esta pregação que você estiver ouvindo, essa mensagem que você estiver ouvindo, for uma mensagem torta, manca, deficiente, né? Se ela sofre de escassez de exegese, hermenêutica, se não tem aí contexto histórico, se não tem aí comunicação direta com o Espírito, e essa comunicação direta com o Espírito não é essa profetada que tem por aí, não. Essa ligação direta com o Espírito é espírito de profeta, tá? Só para você entender, as pessoas que trabalham como profeta, as profecias dessas pessoas, elas andam lado a lado com a educação, o respeito, né? Consideram as questões seculares, consideram as questões matemáticas, lógica, física, entende? São
profecias cognitivas e que, após esgotar a mentoria, o norteamento, a instrução, a direção, né? O acompanhamento, ela vai saltar para o campo da questão de fenomenologia, né? Questão dos fenômenos, mas com os pés no chão. Ela vai fazer um salto, mas um salto respeitoso, considerando, que nem eu já disse, o esgotamento da busca cognitiva nessa terceira dimensão. Entende? Então esse é o profeta que eu me refiro. Essa é a profecia que eu me refiro. Não aquela história que, sabe, que tem por aí esse trivialismo, essa irresponsabilidade, essa palhaçada que tem por aí, essa profetada aí, sabe, essas revelações infundadas, né? Pessoas pregando aí que o filho da perdição é fulano, o filho da perdição é cicrano, citando o nome de pessoas, sabe? Essas pessoas podem até vir ser convertidas pela pregação do evangelho. E aí, como que fica? Então, tá certo, Adriana? Então, para você ter uma fé de qualidade, tem que saber onde você está se alimentando, entendeu? Aonde você está se alimentando, né? O que você está ouvindo como palavra, entende? Está de acordo? Tem aprovação? Está aprovado? É sadio ou não? Então, respondendo a sua pergunta, ficamos aí nessa conversa, tá certo? Vai depender muito de você ouvir bastante, o quanto mais questões espirituais, ler, ouvir, estar nesse meio. 2, o que você está usando para se alimentar é o que o Espírito está dizendo à igreja. Quando eu falar igreja, eu faço uma referência ao coletivo. Não propriamente disso a alvenaria, mas ao coletivo, né? Porque você sozinho, você não chega a ser igreja, mas no coletivo você é igreja. No individual você é um templo, no máximo. Igreja é outra história. Você se forma igreja quando você vai para o coletivo e vai se submeter a Yeshua, que é o cabeça, ok? Você está ouvindo o que o Espírito diz à igreja ou não? Você está ouvindo o que o sistema diz à igreja? Me responda isso, tá bom? Se você estiver ouvindo o que o Espírito diz à igreja, o Espírito é inteligente, educado, profético, não erra. O Espírito respeita a questão histórico, contexto, né? Tudo isso daí. Que Yeshua abençoe a sua vida, Adriana.